uma tese de teoria da conspiração. Mas existem vários conglomerados interessados nessa desordem, né? Em vários setores da sociedade. Seja na Big Pharma, seja no Big Food, seja na indústria do conhecimento, nas universidades. Você tem vários conglomerados, World Economic Forum. Se você começa a pegar os retalhos dos líderes, do que eles... Às vezes eu acho que eles até vomitam sem querer, porque aquilo é tão natural para eles. Em alguns momentos de certo desarme, eles se sentem tão seguros que eles constatam certas realidades que dentro da bolha deles certamente é uma verdade, que eles acreditam, e eles revelam uma estratégia ali maléfica que quase que confirma certos movimentos e teorias conspiratórias. E se você está atento, olhando para tudo isso, você fala, cara, aqui tem um movimento de destruição desse jeito, aqui tem um outro, tem um outro. Em vários momentos eles não se coordenam, mas existe um efeito sinérgico que é o que gera a sociedade como ela está estruturada hoje, ou desestruturada hoje. E a gente tem alto índice de divórcio, alto índice de traição, alto índice de uso de entorpecentes, uma geração nova que não quer nem trabalhar nem estudar. Muita gente medicada, muita gente com ansiedade, muita gente com uma tristeza absurda, vazio. O conteúdo mais consumido é pornografia. Disparadamente. Você falou com o Lênin sobre isso? Não falei com o Lênin, mas... Temos que falar com o Lênin sobre isso, né? Não, o meu computador... Não gagueja. O meu computador não tem nem o X lá, não dá nem pra entrar no... Ele apaga... O X quebrou, né? Ele apaga a busca dele depois. Mas se a gente for ver no decorrer da humanidade, né? Os relacionamentos, como eles foram evoluindo ou mudando, a gente vê que isso demorava mais tempo, né, para as coisas acontecerem. E hoje parece que tem uma mudança muito rápida, você é bombardeado com novas informações, isso daqui é errado, isso é certo, o homem deve fazer isso, a mulher deve fazer aquilo, você ainda não... vocês precisam viajar, você não precisa do quê? Pode cair na mesmice, não pode não sei o quê. É muita gente falando muita coisa. Eu entendo que as pessoas, a maioria das pessoas que não tem um norte, não saibam quem... Ela vai escutar quem? A terapeuta dela, vai escutar o amigo, vai escutar o parente, vai escutar a avó dela, porque cada uma tem ideais diferentes, tem princípios diferentes, né? Como que não ficar perdido diante de tudo isso? Eu acho que tem algo que é mais grave, que eu acredito que eles vão concordar também, é que existe um aparelhamento intelectual até de certos profissionais de certas áreas. Eles acreditam em certas coisas. Seja o profissional que te dá conselho nutricional, o profissional médico, sou sócio de vários médicos também, isso é um câncer dentro de vários projetos, psicólogos, terapeutas. Ele tem um viés intelectual que ele nem consegue identificar esse viés intelectual, que aquele conselho, quando ele passa para o paciente, para o cliente ou para o aluno dele que seja, ele está desconstruindo a estrutura vital daquele ser humano que está do outro lado ali. Só que tem uma certa coerência teórica, metafórica que ele acreditou, e ele acha que dentro da coerência intelectual dele, da bolha acadêmica que ele pertence, eu tô dando o conselho dentro do protocolo que minha bolha de intelectuais acredita. Só que você está desconectado do ato filosófico do que é que dá resultado verdadeiramente, gera uma integração sistêmica e sobe tua vitalidade e te dá clareza mental, vitalidade física, serenidade afetiva e emocional. Tem uma descorrelação do efeito e do conselho gerador de certo ato ou de protocolo de estilo de vida. Perfeito. Isso é bizarro. Ô Jorge, e quais são as principais reclamações que você escuta de casais? Assim, isso que o Lucas tocou é um negócio muito interessante, porque a gente, de novo, nos bastidores a gente comentou sobre isso. Eu ainda faço muito consultório, ele também, né? E existe um motivo pra gente ainda permanecer no consultório, apesar de, do ponto de vista financeiro, não dar um retorno adequado, né? A gente tem um retorno na internet, com cursos, com formações muito maior. A minha formação de terapeuta dá um retorno infinitamente maior. Por que a gente permanece ali no consultório? Porque essa ideia de querer aplicar a técnica sem a natureza real, sem o chão de fábrica, sem o paciente na sua frente, sabe? Um ser humano de fato completo, inteiro, é muito danoso. A gente não vai dar técnica pro paciente, a gente vai do paciente para a técnica. E o que a gente tem visto na internet hoje, esses conselhos que ele falou que são muito disformes, é que a pessoa não consegue perceber que a partir do momento que você entra numa técnica e acha que só aquilo funciona, e aquilo de fato às vezes faz um sentido, igual você falou. Em certo contexto, aquilo vai se conectar a alguns pontos, pra todo mundo, né? mas não é replicável para todo mundo, você entendeu? Então assim, isso é um dano muito grave. Então as pessoas hoje... A gente tem dois tipos muito claros de pessoas no consultório, não só no consultório, mas nas redes sociais também. Ou as pessoas estão completamente perdidas,
Tem gente que tá completamente sem referencial mesmo, então atirando pra todos os lados. Chegam muita gente assim, sem referencial nenhum. Porque não tem referencial na família, não tem referencial que foi a nossa geração, que era a televisão. Também não tem esse referencial mais. Estão completamente vendidas. E tem um segundo grupo de pessoas que estão já nessa de buscar referencial há algum tempo e estão completamente neuróticas. Escolhem vários... Aí fala assim, mas o que é o certo? É fazer assim ou é fazer assado? Mas o homem tem que ser provedor, mas então a mulher não pode trabalhar? Não, mas ela pode trabalhar, mas ela pode ganhar mais. Aí, Desculpa te fica interromper. uma loucura. Interromper, Jorge, mas no caso de relacionamento, tentativa e erro vai causando cicatriz. Porque para trabalho você pode fazer isso, para alguma função que você vai fazer, você pode ir na tentativa e erro. Ah, tentei, isso não deu certo. Pô, vou para outra. Mas quando você investe seu coração... Exatamente, coração, bravo. tempo. Às vezes vai ter filho na jogada, vai ter família da outra pessoa. Você vai carregando toda essa cicatriz pra frente e uma hora a conta tem que ser paga, né? Sem dúvida. Não adianta, vou testando, uma hora aí bate os seus 30, pode ser os 40 anos e você ainda tá nessa de que, não sei, eu vou deixando a vida me levar, né? Sem dúvida. Esse negócio de teste e erro, assim, é muito comum da gente perceber isso no consultório, que as pessoas chegam falando assim, eu já tentei isso, já tentei aquilo, já me envolvi assim, já me envolvi assado, já escutei fulano, Lene, já vai fiz o aprendendo quê. aí. E no fim das contas, as pessoas, elas não entenderam que o primeiro passo sincero e honesto de um relacionamento é estarem diante de uma outra pessoa real, inteira e completa, que é diferente de você. E a partir daquele momento você precisa conhecer aquela pessoa e ver se você tá disposta a se relacionar ou não. Mas a pessoa às vezes nem se conhece, ela nem sabe Exato, ela não sabe o que ela não gosta, esse o que era ela o gosta. ponto. problema grave, Esse é não é? exatamente o ponto em que eu ia chegar. Porque qual que é a dificuldade de eu estar diante de uma pessoa e tentar conhecer essa pessoa? Se eu nem fiz essa experiência comigo Exato. mesmo, entendeu? Então eu não faço ideia de quem eu sou, o que eu quero. Sabe? Não tendo noção de quem eu sou e o que eu quero, eu não consigo me sentar diante de uma pessoa e falar assim, essa pessoa se alinha ou não comigo. O que eu quero da vida? As pessoas se relacionam hoje. Antigamente o maior problema no meu consultório era divórcio. Não tem aquela história do cara que tava perdido, aí o cara... Pra onde você tá falando? Não sei. Falou, então todo caminho é certo. Qualquer caminho pra é quem certo. não sabe pra onde, Pra onde ir, qualquer caminho serve. Qualquer caminho Qualquer serve. caminho Agora, serve. quando você tem uma direção, você sabe quando você tá desviando pra um lugar ou pra outro, porque você tem uma direção, né? Hoje, o maior problema que eu pego no consultório não é pessoas falando que querem se divorciar. São pessoas que chegam no consultório e falam assim, eu não sei o que eu quero fazer. Nem isso mais as pessoas conseguem decidir pelo divórcio. A quantidade de pessoas que acabam ficando juntas por conta de questões puramente financeiras é um Ou absurdo hoje. comodidade mesmo, É né? isso, comodidade, por pura comodidade. Então assim, o problema não é nem só o divórcio hoje. As pessoas estão completamente perdidas num núcleo em que não conseguem se decidir por ter um relacionamento sério, conhecer-se a si mesma, saber o que eles querem da vida e para onde caminhar. Aí tudo se torna problema. Tudo. Desde como é que você tira a pasta de dente do negócio, né? Da embalagem, até sobre como é que vai ser a nossa organização financeira. Tudo se torna uma questão. Absolutamente tudo. Pois é. Que é uma cultura, vamos lá, né? Eu acho que então você falou, a primeira coisa que me veio na cabeça são estatísticas, né? Que mais da metade dos casamentos termina em divórcio, mais da metade das crianças do Brasil crescem sem o pai. A testosterona média cai 1% todo ano, segundo os dados americanos. Hoje nós temos contagens de espermatozoide por vezes 50% da contagem como era nos anos 60. 50% a menos. A menos. Você tem metade da quantidade As crianças não querendo nascer nesse mundo, né? Os espermatozoides falam, não, vai você. Se eu tivesse é uma louco, variável compensa. alterando isso, você até poderia defender essa tese. Mas Só que tem vários agressores ambientais hoje diminuindo ativamente a testosterona. Até a alimentação também, não é? A alimentação também. A alimentação, na verdade, é um dos decisivos. Né? Porque nós consumimos uma quantidade insana de óleos vegetais, muitos dos quais são francamente tóxicos, sei lá, óleo de canola. A gente consome uns negócios assim surreais para que a indústria, ele falou da Big Pharma, Big Agro e etc. Big Food. Sei lá qual é os Estados Unidos falam muito de algumas indústrias, corporações realmente grandes da agricultura que fizeram lobby para esses óleos vegetais que substituíram, sei lá, banha de porco, outras coisas que eram usadas no passado. E isso tem um efeito bastante direto na testosterona, que aliás é sintetizada a partir disso. Você tem óleos que são estrogenantes, então as pessoas têm fundamentalmente... E o estrogênio é um hormônio de estresse, então o cara começa a ter isso numa quantidade muito grande. Você deixa de consumir as gorduras boas, que são precisamente o que sintetizaria a testosterona. As pessoas também perderam iodo. Via de regra vem de origem animal. Que via de regra vem de origem animal. Você tem azeite, tem algumas poucas coisas, mas a grande maioria delas vem de origem animal. Você tem, claro, iodo, que era fundamental para o metabolismo. Você tem órgãos animais que eram consumidos. Aí as pessoas comiam fígado, comiam uma série de coisas que as pessoas, sei lá, Comi o boi inteiro, né? comiam o boi inteiro, que elas pararam de comer.
E aí nós criamos uma pirâmide alimentar, tem uma base com uma quantidade imensa de carboidrato e grãos, que tem várias, que até o Kennedy agora, o Robert Kennedy Jr. está falando um monte disso no governo